Bem, então voltando à pergunta. Cabe detração penal quando o condenado tiver anteriormente cumprido medidas cautelares previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal? Professor, não sei nem que medidas são essas. Vamos lá. Fiança, proibição de frequentar determinados locais, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juiz, proibição de se aproximar de determinadas pessoas, perda de cargo público. São medidas cautelares diversas de uma prisão preventiva. A minha pergunta é, o tempo que a pessoa passar em medida cautelar, após ele receber a pena, esse tempo de medida cautelar pode detrair da pena? Como advogado, a gente tenta, já existe decisões no sentido que sim, mas é minoritária, quase nada. O que se entende é o seguinte, o que a gente detrai é tempo de prisão. Então, uma prisão provisória não é a mesma coisa de uma medida cautelar. Então, o tempo que eu passei preso, eu vou detrair do tempo da minha condenação. Agora, a medida cautelar, os juízes entendem como um benefício. Então, não há como tirar de um tempo de prisão um benefício. Imagine que o cidadão foi preso, pagou uma fiança de R$5.000 e daqui a 5 anos ele vai condenado. E ele vai condenado a 6 anos e vai querer que diminua 5 anos da pena dele porque ele passou 5 anos com a fiança presa, com o pagamento da fiança. Não faz sentido, né? Então, direito penal é bom senso. Direito penal, processual penal é bom senso. Então, a gente tenta, como advogado, os juízes não dão normalmente, por entender que medida cautelar não pode detrair da pena. Mas esse panorama vem mudando aos poucos, tá? Até para fazer que os processos fluam com maior celeridade. Outra pergunta, detenção ou internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O cidadão é aparentemente, como chama no popular, sem juízo, é doido, ou seja, ele não tem capacidade de entender seu ato ilícito. Ah, professor, aí é caso de absolvição imprópria. Absolvição imprópria acarreta uma medida de segurança. Mas enquanto ele não foi absolvido impropriamente, ele ainda tem guarda periculosidade e ele está preventivamente, não preventivamente, mas internado em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E passa desse hospital 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano, fica bom da doença. Entende-se que no momento do crime ele sabia o que estava fazendo, ele ficou senil, ele ficou com problemas depois. E eu pergunto, o tempo de internação em hospital, ele pode detrair da pena? Sim, pode. Pois lá ele está privado da sua liberdade, mesmo em tratamento. Ok? Então, primeira pergunta. Tempo de prisão provisória, detrai? Claro. Tempo de internação hospitalar, detrai? Sim. Tempo de medida cautelar? Quase unânime que não. Ok? Mas vem a outra, quase a última pergunta com relação ainda à detração. Professor, o senhor ainda nem deu, mas a gente sabe que existe penas restritivas de direito. O juiz condena a uma pena privativa de liberdade e troca aquela pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Praticar serviços à comunidade, etc e tal. Então, se eu sei, professor, eu passei 6 meses preso e após 6 meses fui solto, o processo continuou e eu fui condenado a 2 anos e o juiz converteu minha pena de prisão, de pena privativa de liberdade, em pena restritiva de direito por 2 anos de trabalho à comunidade. Aqueles 6 meses que eu passei preso preventivamente, provisoriamente, eu posso detrair dessa pena alternativa, restritiva de direito? Na minha opinião, sim. A lei não fala, mas vamos usar o bom senso. Se eu peguei uma pena de 2 anos de privativa de liberdade, ou seja,
Não posso trocar essa pena por uma pena alternativa, porque houve violência ou grave ameaça à pessoa. Peguei 2 anos e meio, não cabe subsídio, não cabe pena alternativa, mas eu passei 6 meses preso. E eu, por conta da minha violência, eu vou ser beneficiado por trocar, ter 6 meses a menos por conta da detração. Agora, se eu pratiquei o mesmo um crime, pego a mesma pena e o juiz converte a minha pena em pena alternativa, restritiva de direito, eu posso detrair por uma questão de bom senso. Eu entendo que pode e é o que vem sendo adotado. Então eu detraio pena, o tempo de prisão provisória, o tempo de internação e posso converter a pena restritiva de direito, detrair o tempo que eu passei preso preventivamente. Só não na situação das medidas cautelares, que a posição majoritária aqui não cabe. E uma única pergunta, uma última pergunta para a gente passar para outro tema. Professor, eu estou respondendo a 2 crimes. Eu respondo a um estelionato e respondo a uma lesão corporal grave. Passei 6 meses preso pelo estelionato, preso preventivamente. Mas não fui absolvido no crime de estelionato. E fui condenado pelo crime de lesão corporal grave. Aqueles 6 meses que eu passei preventivamente preso pelo estelionato, que eu fui absolvido, eu posso compensar da pena da lesão corporal, embora tenha sido feita noutra situação, noutra época, processado em outro juiz? Sim, há várias correntes, mas eu entendo que se você praticou os 2 crimes antes da absolvição, você pode diminuir o tempo que você passou preventivamente preso pelo estelionato, que você foi absolvido, compensar na lesão corporal. O que você não pode é dizer o seguinte: olha, eu passei 6 meses preso preventivamente, fui por um estelionato, fui absolvido, então eu tenho direito a praticar um crime e descontar 6 meses, que a sociedade me deve 6 meses. Ou seja, você criar um crédito perante a sociedade para praticar crime. Isso aí não faz sentido. Então, entendemos? Posso detrair o tempo de pena que eu passei preso preventivamente, o tempo de prisão, porque eu passei preso provisoriamente ou preventivamente, como quiser chamar, e fui absolvido, e depois de outro crime, desde que outro crime tenha sido praticado anterior à absolvição. Você não pode se valer de uma absolvição e querer criar crédito junto ao Estado para praticar novos crimes. Ok? Bem, pessoal, com isso a gente encerra o tema detração. Mas vamos ver um ou outro, tá?